no Facebook, querido. Vamos aqui, então. Nossa, live 113, hein, Paulinho? Olha só, gente. Então, hoje, dia 11 de julho, né? Emenda de feriado para quem está em São Paulo, mas não está fazendo diferença nenhuma para mim aqui. Se é sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, é mais um dia de quarentena. Mas hoje é um dia feliz. Estou recebendo Paulo Ronque, professor, orientador, trompetista, né, que é membro da Associação Brasileira de Trompete, diretor do Instituto de Artes da Unicamp. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Sônia. Poxa, agradeço o convite, agradeço, né, muito honrado, né, por esse convite de uma das mais prestigiadas cientistas brasileiras na área da performance musical, senhora. Então, para mim é um imenso prazer, para mim é uma grande felicidade a gente passar esse papo hoje, né, esse pouquinho de tempo que a gente vai partilhar das nossas experiências pandêmicas. Pois é, experiências pandêmicas, mas assim, pô, a parceria vai longe aí, né, Paulo? A gente está aí nas colaborações, principalmente na Abrapem, né? Que vida longa, Abrapem. Vida longa, Abrapem. A gente está. Esse ano ainda tem congresso online, tem isso também. Sim, logo mais as novidades, né? Logo mais as novidades da Abrapem. A gente já começou aí, né? Já comecei a fazer propaganda aí, que até o dia 28, inscrição, o povo precisa se animar aí. Mas aí o pessoal está entrando, aí, ó. Olha, hoje o Carlos entra, né, Carlos? Todo dia que entra é Eliane Sulpícia. Hoje o Carlos entrou. Por que será? Abração, Carlos. Vou falar, viu? Esse pessoalzinho do trompete é assim. Panelinha. Mas é uma panelinha boa. É, panelinha do bem. Daqui a pouco entra o Tunico aí, você vai ver. Com certeza. Hoje entrar. Rita Domingues está aí, estamos juntos todo dia. Gustavo Moraes, boa tarde. Então, a presença de todos. Muito honrado. Ô, Paulo, você sabe que aí do seu lado direito em cima você vê os live comments, né? Se você clicar no comments aí, você vê. Tá. Deixa eu pegar aqui. Então, aí você vê quem está entrando. Ó, Edmundo, agora sim, ó, Edmundo Hora está entrando para. Né? Saudades, Edmundo. Grande abraço. Edmundo está aqui, é daquele quarteto que está aqui desde o dia 21 de março. Estamos aqui firme e forte, força na live. Gustavo também, um aluno calouro de trompete, que bacana. Ah, então. Aí, tá vendo? Os trompetes hoje não. Hoje vai dar baile, né? Hoje vai. Uma retreta. Ô, conta como é que tá aí. A gente estava conversando um pouquinho offline. Como é que estão aí as prendas domésticas na quarentena? Essa quarentena são fases, né, Sônia? A gente está naquela fase, como a gente estava comentando agora há pouco, a gente, pelo menos a Unicamp, foi a primeira que realmente decretou a paralisação das atividades presenciais, né, das 3 paulistas, aqui foi a primeira. Então, basicamente, desde o dia 17 de março, todas as atividades aqui em casa, né? Eu sou grupo de risco, a minha esposa é grupo de risco, eu tenho pressão alta, asma, assim por diante. A Luciana faz um tratamento também que deixa com a imunidade bem baixa. Então, são fases, né? A primeira fase foi a adaptação do ensino, todo o ensino remoto. A gente não parou com as atividades, né? Na docência, nas orientações, música de câmara, por incrível que pareça, hoje, né, vou até falar um pouquinho sobre isso hoje depois. Mas essa adaptação naquele momento, também adaptação na questão da gestão, como você bem colocou, tem essa questão na direção do Instituto, então também, né, como é que lidar com toda essa preparação, essa nova realidade remota, então
o primeiro mês foi bastante complicado, né? Poucas horas de sono, muitas horas de trabalho, então foi um negócio absurdo, assim, né? Aí entra uma outra, né, engraçado, uma outra fase que é um pouco de uma revisão pessoal mesmo, de performance, de revisão de conceitos técnicos, interpretativos. Você começa a ter alguns insights, né? Revisitar coisas que estavam um pouquinho lá para trás. Fala, puxa vida, né? Você começa a replanejar algumas coisas, né? Nisso surge a oportunidade, por exemplo, de finalizar alguns projetos, como a gente estava conversando também antes de entrar, a finalização de um livro que vai sair pela Brapem, né? De uma obra de 1864, possivelmente a primeira obra para trompete e orquestra brasileira, né? Não tem nada anterior que a gente, pelo menos nas pesquisas até onde a gente fez até hoje, não existe. Então, finalizando esse livro, mais uma publicação. E bom, e são essas nesse momento um pouco dessa ansiedade, né, de a gente agora vivendo, né, um pouco daquilo que a gente precisa fazer como planejamento de retorno e tal. Bom, mas na nossa família tá tudo ok, como você perguntou, né? Não tem, embora sejamos grupo de risco, não tem nada acontecendo, não aconteceu nada de, graças a Deus, né? A gente está conseguindo se manter de forma bem isolada, né? Mas é assim, esse momento de uma maior reflexão, né, sobre, porque eu coloquei essas questões da performance, mas também das relações humanas, né, da nossa necessidade de maior compreensão, né, de uma ajuda mútua, né, acho que a palavra é amor, né, a gente pensar realmente no amor fraterno, no amor, né, inspirador. Eu acredito que realmente a gente tenha esse momento privilegiado para que isso aconteça, né? A gente refletir muito sobre como estava o nosso andamento, né? Como pode ser o nosso andamento. Então, como pode ser, é verdade. Eu tenho tido a felicidade de reconhecer mesmo nesse sentido, né? Conhecer novamente muitos amigos, sabe? Pessoas que a gente está distante fisicamente e que antes desse momento pandemia, acho que a gente não valorizava tanto o contato virtual, né? Assim, a gente se fala, mas não se encontra há tanto tempo, né? E tal. E aí a gente se vê mais conectado que nunca, e você começa a sentir, na verdade, a importância de poder estar conectado, ainda que não fisicamente, né? E sentir, e você começar a entrar em contato com o carinho das pessoas que se preocupam, se você está bem mesmo, assim, né? E não só através das lives, que é óbvio, né? Isso acontece, mas assim, no dia a dia, né? Você recebe uma mensagem, aí tá tudo bem com você, faz tempo que você não dá notícia, as pessoas estão realmente preocupadas. E antes você também não dava notícia toda hora, mas agora isso ressaltou, né? Falei, puxa, mas faz tanto tempo que eu não sei de tal pessoa. E isso está movendo, né, a gente para ficar mais perto, por incrível que pareça. E isso desde laços, né, com laços familiares, né, se a gente colocar isso, de pessoas, amizades, e nós como educadores, não tem jeito, né, Sônia? Eu não sei você, acredito que sim, mas a necessidade de estar mais perto dos nossos, né, dos pupilos, de realmente, sabe, tem a questão da classe dos metais, tem a questão da classe de trompete, né? Mas também agora na gestão, realmente das inquietações, dos problemas, de tantas inquietações e muitas questões psicológicas acontecendo com os alunos. Então, mais do que nunca, estar mais próximo, né, promover uma interatividade maior, que é realmente, como você falou, às vezes não é numa coisa oficial, é o extraoficial mesmo. E no meu caso aconteceu o inverso, né? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte no segundo mês de pandemia e tive que voltar ao psiquiatra e voltar a tomar um medicamento para controle de ansiedade. E os meus alunos começaram a cuidar de mim.
Eles começaram a escrever tudo para saber se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa. Né? Acabava lá, a gente, e aí, tá tudo bem? Eu achei que você estava muito séria hoje. Então, foi engraçado. O meu movimento aconteceu bastante o contrário, porque eu tive uma licença para não participar de reuniões na universidade nos últimos 2 meses. Vai fazer, no último mês e meio, eu não participei, porque realmente todo mundo sabe, né? Todo mundo que vai para a universidade sabe que as reuniões são um gatilho de ansiedade muito forte. Então, nesse período de troca de remédios, eu falei, olha, está tudo suspenso, por 15 dias eu não vou atender ninguém. E aí eu despontei um alerta nos alunos, né? O que será que está acontecendo com ela? Então, eu que tinha que acalmar todo mundo. Está tudo bem, gente, eu só não vou para a reunião. E tal. Mas, né? Olha só, o Nailson entrou, eu vou te dizer, eu vou ter que chamar todo dia aqui agora. Não tem jeito. Nailson, além de professor, de orientador, é compadre também, entendeu? Então, grande abraço, compadre. Cláudia também está aí, beijão. Olha, tá vendo? E o Edmundo está mexendo com você. Estou falando que retreta em Portugal é latrina. Eu vi, Edmundo, mas é feio esse nome, né? Retreta é mais bonito, viu, Edmundo? Foi maldoso isso. Não, ele era só para relaxar, como se os trompetistas estivessem tensos, né? Exato, não. Não, mas o Edmundo, se ele não provoca alguém, ele não sossega. Não é o Edmundo. Ele só sossega se é cravista. Se é cravista, ele sossega, senão Mas então, oi Rita e todo mundo. E então, agora, Paulo, conta um pouco para a gente aí do seu dos projetos aí com a música de câmera que você estava falando. Uhum. Igualmente, como você pontuou, né, Sônia, a gente tem essa oportunidade de uma relação humana mais próxima, né, por conta da pandemia. Também essa adaptação, acredito, do ensino remoto, que tem muitos problemas, né, a gente sabe da quantidade de problemas, mas também ela tem nos mostrado uma solução para que a gente realmente consiga estar em contato com esses alunos de uma forma muito presente, viver um pouco com eles essa realidade, né, da pandemia. Então, psicologicamente, isso tem impactado muito positivamente, né, com os alunos. Então, no ensino remoto de instrumento, né, que a gente, como o ensino aqui na universidade, ele sempre foi presencial e vai continuar sendo presencial, mas muitas ferramentas, né, a questão de fazer as gravações e o aluno poder se autoavaliar. Puxa, professor, eu tive que gravar esse trecho técnico aqui 20 vezes para sair do jeito... Fantástico. Que bom, né? Que pôde estudar, de repente você não estudaria presencialmente isso 20 vezes, né? Ou o estudo melódico, ou uma peça, né? Então, essa oportunidade do aluno entender de como ele pode progredir através da autoavaliação, que isso é tão importante, né, para o ensino do instrumento. Então, essa é muito bacana. Na questão da música de câmara também, né, esse semestre, nós convidamos o diretor do Instituto de Biologia aqui da Unicamp. Ele é uma sumidade em música renascentista. Ele sempre foi um músico renascentista. Tem grupo, tem CDs gravados. Ele andava, na época da minha graduação, ele era muito parceiro do pessoal da música antiga aqui, né? Juliano Buozzi, né? O Edmundo vai lembrar, obviamente, né? Como ele se chama? O André, sobrenome dele, já vem o sobrenome dele, né? O André. Então ele Freitas, André Freitas, né? Então ele sempre com a Raquel, com o D'Antônio, um pessoal que sempre promoveu a música antiga aqui. Então ele era dessa turma, né? Então convidei esse semestre para a gente trabalhar com os metais, música renascentista, na música de câmara, né? Rapaz, deu 2 ensaios, a coisa não aconteceu,
né? Deu os 2 ensaios, a pandemia chegou. Então, como adaptar todo esse conteúdo, esse referencial teórico, né, para a música de câmara? Então, a saída foram algumas aulas expositivas, né, mostrando o conteúdo, o referencial, né, interpretativo para que isso ocorresse. Depois trabalhar de forma assíncrona e síncrona com os alunos, né, realmente pegar tal frase, né, qual a acentuação teria que ter aquela frase, qual era. Primeiro identificar a frase, porque você pega a notação renascentista, você traz para o moderno, você pega as edições, às vezes o que é em 3 está em 4, está em 2, é uma bagunça, né? Então, nesse momento, fazer toda essa codificação, né, para uma notação moderna mais condizente e acentuação, quer dizer, vamos trabalhar de forma síncrona com esses alunos, e grava e volta. Bom, ter um videozinho aqui no final, vou mostrar sobre de uma das obras que a gente trabalhou. Então, a gente trabalhou as danças, né? Então, foi um Branzi Gay que a gente trabalhou, que a gente conseguiu uma boa, assim, um bom resultado, né, com os alunos. Então, mas foi interessante, por exemplo, num primeiro momento você grava do jeito que está a edição moderna daquele repertório, sem nenhuma interação com a aula, né, vamos dizer assim, com o conteúdo, e depois no que se transforma, né, a peça. Então foi bem interessante trabalhar isso. E as orientações, né, porque a gente também não parou as orientações. Não, os alunos, eu tenho o Adenilson, que é professor da EMF, vai agora, dia 27, ele defende. Então, os conceitos, os recitais, tiveram que fazer adaptações, então, gravar tudo de uma forma, né, sem interrupção, depois é um parecer em cima desse recital, né, porque não dá para fazer síncrono, você sabe bem, Sônia, que a internet às vezes tem esses problemas, né, de a gente não conseguir. Eu tive um doutorando que era piano em câmara e que teve que transformar o recital em piano solo. Porque, então, a gente teve que adiar a defesa para que ele aumentasse a parte solo para fazer um programa inteiro a solo, porque não tinha como ensaiar e apresentar o recital de música de câmara. Foi o caso do Denilson. Apresentou o recital pelo Google Meet. Ele gravou, a gente está fazendo dessa forma, né? Os recitais e as monografias, né? Mesmo na área de práticas interpretativas, você tem que fazer uma monografia e 2 recitais, né? Então, a monografia também. Então, é enviado o texto, é um parecer, a partir desse parecer, mas o recital também. Então, você encaminha, deixa postado no YouTube de forma não listado, né? Não público. Sim. Aí o parecerista vai verificar, não, vai ser o recital de 50 minutos. O Adenilson foi exatamente assim, foi uma peça de interação, o trabalho dele foi interação, com 2 compositores, e uma delas para 2 trompetes e percussão, uma era solo, então teve né, e a gente teve que adaptar todo o repertório para ele poder fazer o recital também. Inclusive, eu vou apresentar o parênteses aqui para dizer que assim, as inscrições do mestrado e doutorado da Unesp estão abertas agora, e a prova de performance vai ter que ser com vídeo não listado no YouTube, porque não há outra forma de fazer a seleção. O nosso também. Que não seja... A seleção também vai ser toda virtual, ainda não saíram, né, as datas aqui, porque... estava aguardando alguns detalhes, mas logo o Paulo Tiné deve lançar também aqui o calendário da seleção do mestrado e doutorado daqui. Também vai ser tudo virtual, né? Prova e seleção, entrevista, tudo virtual. Bom, mas vamos lá. Então, bom, como eu falei para você, teve esse primeiro momento, né, toda essa adaptação, que eu acredito, Sônia, que muitas coisas boas a gente vai conseguir aproveitar para quando a gente tiver, né, de forma presencial, né, essa questão das gravações mesmo, e uma desburocratização que antes era impressionante, não poderia, né, nada poderia. Agora, com muitas coisas que a gente perguntava, por que não pode fazer isso dessa maneira? Nossa, agora pode. Tomara que fique. Então, muitas assinaturas, muito papel, muita coisa que...
Agora eu já comecei a dizer assim, olha, eu não estou disponível para fazer isso, porque agora tudo pode, e tudo pode a qualquer hora. Né? É de Exato. manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, pode tudo toda hora. E assim, a sua dedicação exclusiva já está se consumando como vida exclusiva. Né? Não, Então, não existe 40, é muito mais do que 40 horas, 50 horas, 60 horas. Era muito difícil, eu demorei anos para convencer 2 programas de pós-graduação que eu trabalhava e fazer uma disciplina online para os 2 ao mesmo tempo. Uhum. Mas demorei 3 anos para conseguir a aprovação dos 2. Agora, se eu falar que eu vou dar uma aula, uma disciplina para 3 programas de pós-graduação online, tá todo mundo manda um e-mail assinado e está tudo certo. É vanguarda. Né? Então, agora a gente vai, calma, não é assim, não vai dar. Mas, enfim, são as coisas boas e as novas coisas que a gente tem que aprender vamos falar, a medir, né? Exato. Porque não é porque está online que você desliga de uma coisa e no outro minuto você está pronto para ligar na outra. Uhum. Porque não, é uma quantidade de informações. O dispêndio é muito grande. Não, é muito grande. E tem essa questão da gestão que eu falei para você, que consome uma energia muito grande, né? Que é uma responsabilidade enorme, né, Sônia? Então, Poxa, imagina. São quase 1.500 alunos, né? São 100 e tantos professores, mais de 70 funcionários, é bastante. E num período de crise fiscal, né? De crise um orçamento muito grande, né? Para lidar, quer dizer, a gente falta dinheiro para tudo, mas ainda assim é um orçamento grande para lidar, diferente da gente estar acostumado a lidar com o nosso salário. Não, completamente. Né? Sorte que realmente o corpo de funcionários é muito estável, sabe, muito bem assessorado, mas também vivendo uma nova certificação, que é um remodelamento, né, de todo o contexto funcional da unidade. Então, são muitas novidades no meio de uma pandemia, sabe? E essa questão com os alunos, né, a universidade fez muitas ações, né, para minimizar, mitigar problemas por conta da pandemia, por exemplo, emprestar computador, né, disponibilizar chip de internet para os alunos. Mas, mesmo assim, tem coisas psicológicas que não dá para você prever. São coisas que, então, você tem que estar aberto a isso, né, Sônia? Então, disponível, isso demanda uma energia realmente, como você falou, né? Então, super legal aí, porque você tem na pró-reitoria de Extensão e Cultura o Hashimoto. O Hashimoto, né? Que beleza, né? Quer dizer, você perdeu o Hashimoto aí, né? No Instituto de Artes, mas vocês ganharam. Perdeu mais ou menos, né? Porque o Hashimoto também, ele tem essa questão, não para as orientações, não para as aulas, não para extensão universitária. Ele é o pró-reitor de extensão, mas a gente tem um projeto de extensão juntos com a escola, com a prefeitura. Gente. Né? E aí pergunta como é que eu faço live todo dia. Como é que vocês lidam com isso todo dia, gente? Nossa. Eu vou usar uma expressão que o Robson, né, colega aqui da área de metais comigo, né, de trombone, usou, que é uma expressão do Eliezer de Carvalho, né? Quando não se pode fazer o que se deve fazer o que se pode, né? Então, eu acho que, sabe, a gente tenta organizar, tenta fazer, então, sabe, é o que a gente consegue, né? Tá dando conta, né? Mas a gente, né, sabe das limitações e esperar, né, que Deus providencie, né? É o melhor, né, Sônia? Que Deus olhe para o seu cobertor antes de mandar o frio, né? Exatamente. Então, por exemplo, no caso do trompete, realmente era para agora em junho já ter feito seriam 9 concertos, né? Solo já entre festivais, quer dizer, tudo caiu. Então, quais metas que você tem que fazer, né? Então, uma revisão pessoal da performance, uma revisão de técnicos, de conceitos técnicos, interpretativos. Um projeto que está no começo, mas que eu estou fazendo, é de fazer realmente gravações, né? Mostrando por exemplo, de estudos melódicos que são usados
na graduação, por exemplo, mas assim, fazer um aquecimento leve e tocar, gravar, sem máscara, sem edição, sem nada. O aluno vê também, e teve assim, alguns que não tiveram erros, esses eu não selecionei, eu selecionei os que tiveram erro. O aluno vê também, olha, essa aqui é a vida real, né? Isso aqui é o dia a dia, meu, seu, durante uma pandemia, olha o que está acontecendo. Para disponibilizar para os alunos, né, para que eles possam ver, né? Porque tem uma coisa muito boa da internet, que são a disponibilidade de referenciais, mas a disponibilidade de referenciais, às vezes, que não é bem a realidade, né? Então tem muita máscara, tem muito truque, né? Você sabe isso, né? Que fica bom para o belo, para a arte, tudo bem, mas às vezes a maioria dos nossos, principalmente os jovens, então encaram isso como essa é a verdade. Não é bem essa a verdade. E às vezes é um desânimo também, né? Você olha assim, eu nunca vou fazer assim. Exato. Mas para fazer assim, você gravou 30 vezes. Exatamente. É verdade. Né? Vamos ver um pouco do vídeo, então? Vamos. Olha, esse vídeo aqui, na verdade, são duas ações, né? Então, como eu falei para você, do grupo de metais aqui da Unicamp, vocês estão vendo? Não, deixa eu disponibilizar primeiro, né? Eu tenho que share screen. Tá. Aqui do Chrome. E aqui a gente vai. E aí você compartilha. Isso, tá. Deu certo aí, né? Então, isso aqui foi a primeira peça que a gente gravou com o grupo de metais, depois a gente gravou outras, a gente gravou cinco obras, né? Então, essa aqui foi de abril, né, o primeiro experimento. E ele calhou com essa hashtag IA em Casa, que também foi um projeto do programa da coordenação de pesquisa e extensão, que realmente a gente agrupar as produções agora, que estão acontecendo agora, nesse período de pandemia, então, do Instituto inteiro. Então, tem assim, desde produções audiovisuais, da dança, das artes cênicas, da música e das artes visuais também. Então, esse aqui foi o primeiro desse projeto hashtag IA em Casa. Então, tem aqui um pouco do trabalho com os metais, com os meninos metais, e esse projeto que está no nosso site também. Eu estou sem áudio. Pode aumentar um pouquinho o seu volume? Chegou o áudio ou não? Vou voltar. Está bem baixinho. Tá, vou aumentar aqui. O som está com problema lá. Não está chegando, Sônia? Não está chegando. Eu acho que talvez você aumentar mais o seu volume e tirar o seu fone, né? Tá. Melhorou? Sim.
esse é um trechinho, né, Sônia, do que a gente fez. A música renascentista é uma... Deixa eu colocar meu fone aqui. A música renascentista, ela, tecnicamente, né, aparentemente, ela não tem uma... A gente não... Visualmente, a gente não tem grande problema de técnicos para fazer, mas quando a gente coloca isso de uma forma... para fazer a interpretação dela, né, de uma forma mais coerente, é um desafio, né? Então esse projeto ele vai continuar agora com as cordas, com canto, no segundo semestre ele vai continuar também com os outros instrumentos, né? Violino, viola, cello, contrabaixo. Então um dos projetos de música de câmara que a gente vai seguir aqui, né? Então, mas é um desafio, né? Uma coisa para fazer isso de fora, os alunos aprenderem a lidar com a questão da gravação, como, né? Então teve o estagiário docente de doutorado que auxiliou bastante, né, na montagem desses vídeos e tal, para que a gente pudesse observar um produto final, né, mesmo que a gente no começo do semestre separou mais de 8 obras para fazer. Imagina, a gente conseguiu fazer 4, né, por conta dessa, né, a ideia era fazer vários estilos, né, do Renascimento, mas a gente começa mais animado, né? A gente não tem noção do trabalho. No começo da pandemia, a gente não tinha noção, né, do trabalho. Não, é que a gente nem cogitou de ser durante a pandemia. A gente imaginou que realmente seria presencial, né? A gente organizou isso em janeiro, né? Não tinha uma perspectiva de pandemia aqui. A gente teve carnaval, a gente teve, né, tudo. Ninguém imaginou, esse cenário, né? Então, Paulo, bom, a gente está aí, né, chegando no final dos 30 minutos, passam rápido. Muito rápido. Então, e olha só, o Leonardo Winter entrou, tá vendo? Não adianta, eu vou ter que trazer o Paulinho de novo. Vamos, a gente vem com aquela lá. A metaleira sai do armário, né? sai de dentro dos seus estúdios e aparece aí Rogério, Jeremias. Muita gente. Né? Grande abraço para todos. Só está acordando, assim, levantando da cesta. Assim, vamos lá que o Paulinho está na live. Muito legal, muito legal. Então, mas, ó, super bom te receber aqui, Paulinho. Eu sei que a gente vai continuar aí as parcerias, a gente tem um monte de projeto aí esse semestre ainda. Sem dúvida. Ainda vou trazer muita notícia aqui. Mas, assim, você também me avisa, se tiver mais notícia, gravar mais coisas, dá um toque, a gente marca outra aqui. Com certeza. Tá? Tá, certamente. Vamos fazer uma especial depois com os trompetes aí, umas coisas novas que a gente está imaginando, a gente vai estar projetando, que acho que vai ser bem bacana. Vocês não sabem o que está em banca de trompetistas. Esse pessoal só fala de baile o tempo inteiro. Né? Lá, um monte de piada de baile, você fica viajando. Mas é coisa boa. Sempre coisa boa, sempre coisa boa. Né? Então, assim, a gente vai seguir o baile aqui, né, Paulo? Sigamos. Então, gente, assim, muito legal mesmo. Como sempre, quando a gente vai chegando no final dos 30 minutos, está todo mundo, não, já acabou, tem mais. Então, aí o Paulo tem que voltar. É bom assim, gasta tudo, né? Não gastar tudo. Não, é igual o conceito de metais, tem sempre que deixar um gostinho, né? Não pode ser tudo de uma vez só. Né? Então, o Paulinho volta, né? E assim, ó, desculpa, professor doutor, né, diretor Paulo Adriano Ponck, mas assim, eu sempre caio na tentação de chamar os amigos pelos apelidos, né? Então... Mas somos amigos, estamos entre amigos, imagina, tudo certo, então. Sônia. Então, aqui eu vou descobrindo os apelidos meus também, mas tudo bem, né? Então, gente, amanhã a gente está aqui às 15 horas com o Eduardo Leandro, né, da percussão. E todo dia, então, tem uma variação aqui, para ninguém ficar falando que eu só chamo contrabaixista, tá vendo? E o pessoal do movimento negro também vai falar, você só chama branco, não, também chamo neguinho, né? Pretinho, como vocês quiserem, né? E
é isso, todos os assuntos são bem-vindos, o importante é a gente estar junto aí nesse momento de pandemia, tá? Nailson, agradece o compadre, eu agradeço você, Nailson, e agradeço todo mundo que entrou aí hoje, porque sem vocês não faz sentido fazer a live, tá bom? Abraço, meu compadre, abraço, minha comadre aí. Claudina, isso. E agradeço, Sônia, pelo convite, sempre muito prazeroso conversar com você, estar com você, e todos que participaram, obviamente. E num segundo momento, terceiro momento, quarto momento, a gente fala de mais assuntos. Não, vamos, com certeza, teremos muito, né? É muito tempo pela frente. Se Deus Então, quiser. ó, beijão para você, Paulo. Beijo, pessoal. Obrigada. Até amanhã. Fique em casa. Usa máscara, álcool em gel. De preferência, Isso fique aí. em casa. Aí não precisa de máscara nem álcool em gel. Exatamente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.